Maravilha, como é bom estarmos juntos na casa do Pai. Casa do Pai. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Louva a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, iniciando o ano, na presença do Senhor. Muito bom estarmos juntos, celebrando ao Senhor. O texto diz, Lucas capítulo 15, eu vou ler a partir do 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que é que estava acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. Podeis tomar um assento. Esse é um texto conhecido, muito famoso aqui, a história de um pai com dois filhos. E um dos filhos é muito famoso, né? Que é o filho pródigo. O outro não é tão famoso assim. E nós vamos falar justamente do outro. O filho pródigo é uma história conhecida de alguém que, estando na casa do pai ou tendo acesso ao pai, decide experimentar outras coisas. Decide ver como é que fora. A curiosidade talvez o leva a querer experimentar aquilo que não conhece. E gera-se então uma história de destruição, de dores, de aflições, de fome, de extrema escassez, a ponto de não suportar tudo isso e voltar então à casa do pai. E o pai o recebe, o pai o restaura, o pai o limpa, dá roupa nova, restaura a identidade de filho, não é escravo, recebe anel, recebe sandálias. Mas aí tem a história do irmão, e é isso que eu queria entrar um pouco mais nesse detalhe. Esse irmão, ele tem algumas curiosidades. Veja que o texto vai falar que a festa está acontecendo na casa, as pessoas estão se alegrando. Eu fico imaginando aqui um congresso de homens, um congresso de mulheres, um congresso de jovens e adolescentes, presença de Deus inundando, ou mesmo um domingo, em que a presença de Deus é derramada sobre todos, existe uma festa, uma alegria, ou quem sabe uma festa de virada de ano, Natal, em casa, todo mundo comendo um churrasco, né? A Bíblia diz que matou o novilho, então provavelmente uma picanha sendo assada lá, e todo mundo muito satisfeito entrando na carne, né? E esse filho não está presente, o irmão do filho pródigo não está presente na festa, ele está à margem da festa. Ele está à margem da casa do pai, mesmo estando na casa do pai. Neste momento ele não está presente. Isso me chama a atenção, porque está acontecendo uma festa de arromba, né, como se diz, uma festona. Está todo mundo envolvido. Matou um novilho gordo. Eu fui criado no interior e quando matam lá a gente fala vaca, né? Dificilmente mata um novilho, mata mais as vacas, né? Mas enfim, novilho é muita coisa, é carne assim para meio mundo de gente. Há para fazer uma senhora de uma festa. Então não é só uma festa para o filho, é para todo mundo, é para o povo se alegrar. Às vezes até tinha amigo perto, às vezes chamou o vizinho. No interior a gente tinha isso, às vezes faz uma festa, chama os vizinhos para se alegrar, chama os familiares. Talvez eles chamaram, talvez eles prepararam uma festa. Agora que estranho, o filho que deveria estar na casa, deveria às vezes estar ajudando a fazer a festa. A Bíblia diz que ele estava no campo,
ele estava longe. O filho mora em casa, mas não está em casa. O filho é de casa, mas está perdendo a festa em casa. O filho que era para estar ajudando a festa, ele está nervoso com a festa. Tem alguma coisa errada com esse irmão do filho pródigo, tem uma coisa que não está certa acontecendo com ele. Como é que pode? Uma festa de arromba acontecendo. Me lembro uma ocasião, o menino dorme mais cedo, né? Lá em Porá. Eu lembro direitinho desse dia. Eu acordei um dia, menino mesmo, assim, mas essa memória ficou muito forte para mim. Eu acordei, saí, fui para a sala, e aí eu vi que ainda estavam os restos da festa. Provavelmente papai e mamãe fizeram ali uma reunião de amigos da igreja. Provavelmente eles comeram e tal, e festejaram lá. E eu lembro de ver em cima da mesa um copo, assim, mais escuro, né? Que eu bati o olho e pensei, Coca-Cola. Foi, opa, deixa eu dar logo uma golada aqui, né? E eu, menino, peguei o copão logo cedo, virei o copo, só que ficou ruim demais. Que na verdade era um resto de café com água. Mas eu tive um sentimento que eu perdi a festa, fiquei nervoso. Eu, menino, falei, como é que pode? Como é que eu perdi a festa? Perdi a coca, perdi a comida, só tem o resto, não dá uma água com café. Provavelmente sobrou um café e de certo alguém botou um pouquinho de água ali para não grudar o café, né? Perdi a festa. Eu, menino, achei ruim demais. Agora imagine esse irmão, está tendo uma festona e ele não participa, ele não está sabendo. Talvez tem familiar, tem amigo e ele está distante. A Bíblia diz que ele está no campo. Ele tem outras atividades. Ele mora na casa do pai, mas não está presente na casa do pai. E talvez tenha pessoas aqui como eu, ou talvez como você, que em dados momentos da vida, em dadas áreas da vida, a gente não está usufruindo da presença do Pai. A verdade é que quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, os dois irmãos têm escassez. Os dois irmãos têm períodos ou têm áreas da vida que estão em falta. O filho pródigo é muito claro, saiu todo alegre, feliz, com dinheiro, desperdiça tudo a ponto de quase desfalecer de fome. O que é mais básico na vida de alguém, passar fome. Quanto mais outras privações, humilhações, falta de toda, escassez em todas as áreas. Quando chega a fome aperta. Mas o de casa, ok, não tem fome, mas tem falta em outras áreas. Tem escassez em muitas áreas. E a primeira área que ele tem escassez é da própria presença da casa do Pai. Mesmo morando na casa do Pai, tem festa, tem alegria, e ele não está na casa do Pai. Talvez tem pessoas aqui assim. Talvez você frequenta a igreja, talvez você vem todos os domingos, ou vem uma vez, ou vem na Santa Ceia, uma vez por mês. Engraçado isso, sempre a Santa Ceia é mais cheia, né? Talvez você vem nos cultos de terça-feira. Talvez você vem aqui no culto e quando sai, se alguém em casa te pergunta qual foi a palavra, qual foi a mensagem, você não sabe falar. Talvez você está aqui e se procurar na memória nesse exato momento quais foram as canções que foram entoadas hoje no início deste culto, talvez você não se lembre. Talvez você não participou do louvor, mesmo estando na casa do Pai. Talvez você balbuciou, as palavras saíram da sua boca, mas não saíram da sua mente, não saíram do seu coração enquanto estávamos louvando ao Senhor. Talvez essa palavra, domingo anterior, talvez neste momento tenha alguém com o celular na mão que não está mais aqui. Está pensando em outras coisas, está com a cabeça voando em outros lugares. Está presente fisicamente, mas a mente está longe da casa do Pai, está perdendo a festa. Ontem nós tivemos um grude, que festa! E eu saí com a sensação que foi extraordinário, mas uma sensação também que teve muita gente que perdeu. Nosso grude de férias foi algo muito especial com a juventude ontem à tarde. E eu fiquei lembrando de vários jovens que não puderam participar, não estavam, ou simplesmente não quiseram ir. E perderam uma festa. E perderam um banquete, perderam uma tarde extraordinária, perderam muita coisa. Talvez tem pessoas aqui que estão perdendo a festa que acontece na casa do Pai. A alegria da presença do Pai. A alegria da salvação. Talvez na sua casa, no seu quarto, quando você se senta para orar, já não tem mais aquela alegria. Talvez quando você coloca uma música sozinho para adorar o Senhor, já não tem mais vontade de adorar sozinho na sua casa, já não tem mais vontade.
de elevar o seu louvor ao Senhor na sua intimidade, sozinho em casa, no quarto. Quem sabe no carro, indo para o trabalho, voltando, já não tem mais a alegria, a dor, o silêncio, a solidão invade você. Mesmo estando na casa do Pai, não tem mais a presença do Pai. O texto segue e diz então que ele chega na festa, ele escuta o som da música, ele escuta a dança, ele vê pessoas alegres transitando para lá e para cá, e a Bíblia diz que ele chama um dos servos e pergunta: o que está acontecendo? Estranho isso, ele que é filho, ele que é o herdeiro, ele que é o príncipe da casa, por que ele não entra e fala com o pai? Por que ele não entra direto na sua casa e participa da sua festa? Por que ele fica à margem e pergunta a um servo? Isso me traz uma lição. Esse irmão do filho pródigo já perdeu a comunhão do pai, já não tem mais intimidade, já não tem mais um relacionamento próximo com o pai, tem que ficar perguntando os outros para saber o que está acontecendo. Ele é um crente de ouvir falar. Isso me lembra Jó, quando após ser provado diz: agora os meus olhos te veem. Porque antes eu conhecia só o Senhor, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora não, agora os meus olhos te contemplam, agora eu conheço o Senhor, agora não é mais só de ouvir falar. O irmão do filho pródigo é um desses que só ouve falar, ele pergunta os outros contam para ele o que está acontecendo, mas ele não vivencia mais, ele não está, ele mesmo, presenciando, gozando, usufruindo da presença do Pai. Ele é o crente que quando acaba um culto, uma vigília, um culto de libertação, ele vem à frente e fala: irmão, pelo amor de Deus, ora por mim. Acabou de orar aqui, orou pela igreja e não, de novo, ora de novo. Ele não consegue mais, ele não tem acesso mais ao Pai, ele não vai mais diante da presença do Pai e fala: Pai, eu preciso da cura, eu preciso da sua intervenção, eu preciso de renovo. Tem que ser por meio de outro, tem que estar outro ajudando. E a Bíblia vai dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário e rasgou o véu que nos separa do Pai. Agora eu e você temos acesso direto ao Pai, direto ao trono da graça. Eu e você podemos gozar da grandeza do Pai, da intimidade do Pai, do lugar santíssimo, o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Nós não precisamos de intermediários, eu e você temos acesso direto. O filho pródigo perdeu o acesso direto. Ele tem que perguntar aos outros. Tem gente que vive de pregação de Instagram, pequenos videozinhos de alguns segundos e já é suficiente, acha que é suficiente. Tem gente que escuta falar, tem gente que ouve os testemunhos, mas ele mesmo não tem testemunho próprio, ele mesmo nunca experimentou um milagre, ele ouve falar, mas nunca viu a providência de Deus de forma direta. Aos 12 anos de idade, numa noite, ali em Guariroba, nós estávamos, eu lembro muito bem, porque eu acordei no meio da noite, com o joelho inchado e muito doendo, eu acordei chorando à noite. E a gente ficou preocupado, acho que tomou algum remédio, não adiantou, logo pela manhã fomos para o hospital, e a sequência disso, para resumir mais a história, é que eu fui encontrado com sopro no coração. E aí tinha desencadeado uma, como é que chama? Febre reumática, pronto, isso mesmo. Isso que é bom ter esposa médica, dá as dicas. E eu estava com febre, o joelho largo, inchadíssimo, e aí viram, febre, não sei o que desencadeou, resumo, sopro no coração, 2 meses internado. E aí o tratamento, o médico passou o seguinte: olha, eu lembro desse dia, falei: Samuel, não tem cura sopro no coração. O que você tem que fazer agora é ter um conjunto de procedimentos para evitar que a febre volte, porque quando ela voltar, a febre, ela deteriora ainda mais as válvulas do seu coração. A febre reumática corrói as válvulas. Você não pode ter febre, você não pode ficar doente. Se a febre reumática volta, amplia o estrago. Então você tem que conviver com isso. Então você nunca mais vai poder fazer exercício, seu coração não tem força, você vai ter que tomar bezetacil a cada 15 dias. Sangue de Jesus tem poder, né, irmão? Olha o doido. E começou o tratamento. Primeira bezetacil, Jesus do céu. Irmão, eu fiquei assim, mancando uns 3 dias, não conseguia nem dormir do lado que levou a injeção. Eu tinha 12 anos mais ou menos.
E eu lembro, eu fiquei internado na HRT e eu lembro do dia que eu saí, depois dessa injeção, ou de uma delas, não sei se foi a primeira ou se a segunda, mas eu saí, eu dei a volta e tinha um cantinho, tinha uma área da pediatria, a gente tinha acesso a um gramado, e eu fui, achei um cantinho e sentei lá e fui chorar. Chorar e falar: Deus, o Senhor existe, me livra dessa bezetacil, tem misericórdia. Que trem dolorido, que dor. Não sei hoje em dia como é que é mais, porque eu pedi a Deus: Deus, me peça uma coisa, me livra da bezetacil para o resto da vida. Mas aquele dia eu orei ao Senhor e pedi que o Senhor me curasse, com muita fé. O tempo passou, os dias se passaram, chegou o dia da segunda bezetacil. 15 dias depois, mais uma. E eu novamente tirei um tempo e falei: Jesus, tem misericórdia. Eu lembro que eu voltei, tive alta, voltei para casa. Um dia a minha avó, saudosa memória, Almerinda, esteve lá em casa. Eu falei: vó, pelo amor de Deus, vó, a senhora que é mais chegada de Deus, ora aí, vó. Ora para eu não ter que tomar bezetacil, para Deus me curar. E ela começou a orar. Começou a orar e eu senti o meu corpo queimar de cima e embaixo. Naquele dia eu fui curado. Naquele dia eu voltei. Eu tomei só 3 bezetacil, nunca mais. Eu não podia, como eu disse, a princípio, não podia mais praticar esporte. Penso num menino que era ativo na época. Acho que hoje ainda sou um pouco. Eu voltei a praticar os esportes, fazer exercícios, correr, brincar e viver uma vida normal e saudável, para a glória de Deus. O texto continua e fala acerca de que esse irmão do filho pródigo, ele tem que perguntar ao servo, ele já não tem mais acesso ao pai. Eu comentei isso. Será que alguém aqui, será que tem pessoas aqui, será que você aqui já não tem mais alegria ou contato direto com o pai? Será que tem alguém aqui que tem dificuldade de orar, que não tem paciência de orar, que não consegue orar meia hora, 20 minutos? Será que tem alguém que já não tem mais prazer, intimidade com o pai? Nós não podemos deixar de ter intimidade com o pai. Tem gente que a dor vem porque existem dias maus, a Bíblia diz isso, a Bíblia fala: revestido de toda a armadura de Deus para que possais enfrentar o dia mau e persistir e vencer o dia mau. Mas será que você tem conseguido suportar e passar, e em meio a essas dores ou nesses dias maus, usufruir da presença do Pai? Porque o texto, Paulo vem falar assim: entristecidos, mas sempre alegres. O que Paulo está dizendo é que às vezes sim, a tristeza pode bater a minha e a sua porta, as dificuldades da vida podem bater sim a minha e a sua porta, isso acontece com todo mundo, mas a verdade é que nós temos refúgio, nós temos acesso à fonte de água viva, nós temos acesso à fonte de alegria, à fonte que habita em nós e que jorra através de nós para todos que estão à nossa volta. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada comigo, com você. E essa é a noite de consertar isso. Nós estamos iniciando o ano. Será que vai ser mais um ano, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, sem a presença do Pai, sem o fluir da alegria, do gozo, da água da vida, a água que efetivamente, realmente sacia a sede, e ainda pode saciar a sede dos que estão à nossa volta? O texto continua, e o texto diz assim, ele pergunta o que aconteceu, e a Bíblia vai dizer no verso 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Nós temos aqui o irmão do filho pródigo com um comportamento parecido àqueles meninos birrentos. Já viu? Menino que... Outro dia eu vi isso no shopping, né? Menino rola no chão, se sacoalha todo, ué, uma gritaria, um barulho. Aí a mãe: tá bom, o que você quer? Quer tal coisa, aí, um doce, por exemplo. Aí pega, pronto, acabou. Sarou o menino. Não sai nem uma lágrima do olho. Parece que tem crente que é meio birrento também. Fala: Deus, então não vou mais te servir. Deus, então também não vou mais na igreja. Se o Senhor não me der isso, ou fizer aquilo, eu também não vou mais fazer aquilo outro.
Será que você já teve esse tipo de oração com Deus? Nós temos aqui o irmão do filho pródigo que, enquanto há alegria na casa, ele se enche de ira. Enquanto o irmão está alegre, o povo está alegre por causa do irmão, por causa da bênção do irmão, ele está cheio de ira. A Bíblia diz que ele se enche de ira, ele encheu-se de ira, ele a si mesmo. Não existem ações externas, ele decidiu se encher de ira, ele decidiu se entristecer diante da alegria do irmão. Já viu gente assim na igreja? O irmão troca de carro, ele fica invejoso. Ele fala, não, legal o seu carro, mas assim, o ideal mesmo era aquele outro carro. Esse seu carro tem algum problema assim, assim, assado. Ou então o contrário, não sei se alguém já viu isso, né? Você troca o carro, está todo feliz com o carro, e vem uma pessoa e fala, esse carro aí, quando você vender, vai perder um dinheirão. Vai desvalorizar o carro aí. Já viu gente assim, invejoso, ciumento, não consegue se alegrar com a bênção do irmão? Tem alguma coisa errada. A casa do Pai é a casa de alegria para todos. Na casa do Pai nós devemos alegrar com a alegria do irmão e festejar com a alegria do irmão e ter a certeza que a nossa hora vai chegar também, não tem nenhum problema, mas hoje é dia de alegrar com o irmão. Hoje é dia de estar feliz com a bênção do irmão. Como eu já vi isso? Como eu já vi gente perder a bênção, são murmuradores. O pastor troca o carro, ele vai falar mal. Uma vez eu estava num carro com uma pessoa, ele foi falar mal de um pastor à época em Goiânia, que nós congregávamos. Pensa uma discussão que nós tivemos. E ele, crente, obreiro, falando mal de outro pastor, inveja, ciúmes, não se alegra com a bênção do outro, acha que é melhor do que o outro. Mas graças a Deus, Deus encontrou esse e arrumou a vida dele. Eu ouvi falar que ele nunca mais falou mal de pastor. Câncer bateu na casa dele, a esposa dele quase morreu. E aí depois disso eu ouvi dizer que ele parou de falar mal de pastor. Será que precisa disso? Precisa às vezes Deus permitir coisas para mudar a vida? Não precisa disso. O ano de 2020 não pode ser esse mesmo ano cheio de dores no coração, cheio de angústia no coração, cheio de ciúme, cheio de inveja no coração. Nós temos que nos alegrar com a alegria do outro. Esse é um dos grandes testes para nós testarmos o nosso coração. Se a gente, em meio às dificuldades, consegue se alegrar com a alegria do outro, amém. Você está na presença do Pai, o Pai está com você. Se você não consegue se alegrar com a alegria do seu irmão, tem um problema com você. A boa notícia é, o Pai está aqui para mudar essa realidade. Aleluia! Hoje pode ser um dia de mudança. Hoje, se você quiser, o ano pode ser completamente diferente. 2020 pode ser um novo ano, um ano de efetivamente participar da bênção do Pai, da alegria da casa do Pai, de usufruir da grandeza do Pai, mesmo você, ou que está longe, ou você que está dentro da casa do Pai. No Pai, e em meio à casa do Pai existe abundância de alegria, você precisa participar disso. O texto continua e o filho diz assim, olha pai, eu te servi como um escravo todos esses anos, e o senhor nunca me deu um cabrito. O senhor mata uma vaca gorda aí para o irmão e não me dá um cabrito. Nós temos aqui um irmão do filho pródigo que começa a mentir agora, já viu isso? Porque como é que ele fala assim, ó, eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, se efetivamente naquele exato momento os escravos realmente estavam trabalhando para fazer a festa. Ele estava de boa no campo, passeando, sei lá, fazendo o quê. Os escravos estão lá arrumando a festa, mas ele é filho, ele não é escravo, ele está de boa, está no campo, está fazendo o que ele quer da vida. O texto está falando que esse filho está mentindo. Este filho está mentindo na cara do pai. O pai acabou de falar, meu filho, entre. Ele fala, não entro. O pai insiste com o filho para ele entrar e o filho não quer entrar. Na sequência ele fala, pai, eu nunca te desobedeci. Que contradição. Nós temos aqui um filho que começa a inventar desculpas, inventar mentiras para justificar o seu comportamento.
Temos um filho que não aproveita da presença do pai, temos um filho que não usufrui da festa que existe na casa do pai. E esse filho começa a inventar desculpas para si mesmo, talvez, para justificar as suas ações, falando: eu nunca te obedeci, acabou de desobedecer, eu sou como escravo, mas não está agindo como escravo nenhum. Tem um discurso muito diferente da prática, tem um discurso que não tem nada a ver com a prática diária, está inventando desculpas para si mesmo. Não sei se vocês já viram pessoas, você conversa com ela, você fala: pai, mas você deveria ir para a igreja, não é importante você estar na igreja, usufruir, participar. Ele fala: não, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. E aí você olha no Instagram, ele está passeando, está no cinema, está isso, está aquilo, ele não tem tempo para ir à igreja. Mas quando você pergunta, ele fala: não, eu não tenho tempo. Você convida ele para uma atividade, ele fala: não posso, estou cheio de coisas. Depois você descobre que ele estava dormindo, viajando, passeando. Pessoas que começam a criar histórias, mentiras para justificar os seus erros, justificar o seu comportamento inadequado, justificar o seu comportamento que leva para um caminho de destruição. A Bíblia chega a falar assim: tem caminhos que para o homem podem ser aparentemente bons, mas o final deles é morte. Cuidado. Quais são as histórias que você conta para você mesmo para justificar os seus próprios erros? Tem gente que tem problema no casamento e está inventando desculpas, já não tem mais alegria no lar, já não tem mais comunhão com a esposa, os dois já não têm a harmonia perfeita, e em vez de resolver o problema, fica contando histórias: o problema é da minha esposa, se ela fizesse isso, isso, aquilo, estaria tudo bem, sempre colocando no outro. O irmão do filho pródigo, joga para o pai a responsabilidade. Ele fala assim: pai, o problema não sou eu, o problema não está comigo, eu estou servindo o Senhor, eu nunca desobedeci o Senhor, mas o Senhor nunca me deu nada. Ele transfere para o pai a responsabilidade daquilo que ele deixou de fazer. Já viu gente assim? Você conversa com ele, você vê a vida e ele joga a culpa em todo mundo, fala: não, é por causa do meu trabalho, é por causa do meu chefe, é por causa da minha esposa, é meu filho. Tem N pessoas à volta que é problema: eu não tenho tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas a pessoa não assume, não percebe o seu próprio erro, fica contando histórias para si e para as pessoas que estão à sua volta. Será que tem alguém aqui assim? Será que tem alguém aqui que já não usufrui mais da presença do Pai, que está distante da presença do Pai, e quando é confrontado, questionado, simplesmente tem uma justificativa? Será que tem alguém aqui que em meio à escassez, problemas no casamento, problema no relacionamento com os filhos, emocionalmente instável, quando se confronta, quando se percebe, coloca a culpa em outro? Pessoas que têm hábito da mentira, pessoas que têm língua grande demais, que inventa fofoca e quando é confrontado, joga a culpa no outro. Pessoas que já passou-se o ano de 2019 enrolado com problemas, e quando você pergunta, ele coloca a culpa em outro. Quando você fala alguma coisa, fala para mudança, ele fala: o problema não é comigo, o problema é com o outro. O irmão do filho pródigo chega para o pai e fala: pai, o problema não sou eu, o problema é o senhor. Eu estou aqui trabalhando, estou fazendo tudo, nunca desobedeci, mas o senhor nunca me dá nada. O senhor mata um novilho para os outros e não me dá um cabrito. O senhor mata uma vaca gorda para o outro e para mim não me dá um cabritinho de nada. Já viu gente assim? Gente ingrata, gente que não reconhece o que tem na mão. Será que tem pessoas aqui? Será que tem pessoas aqui hoje que têm esse tipo de comportamento? Que estão vivendo em escassez, não tem a presença do Pai, não tem a alegria do Pai, não usufrui do Pai, não se vê mais como filho, se vê como escravo, não se vê com a identidade de um filho de Deus. E hoje é dia de mudança, hoje é dia de você mudar e arrancar essas amarras, hoje é dia de cair as escamas dos seus olhos, você perceber aquilo que precisa ser mudado, e você passar a viver não como um escravo, ao achar que você é escravo, mas como um príncipe, como um filho de Deus nessa terra. Aleluia! O texto continua e nós já estamos encerrando. O texto vai dizer assim: o pai responde então, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai poderia ter voltado para o filho e falar: meu filho, você é doido, como é que você fala que você nunca mentiu para mim?
Você nunca me desobedeceu, você acabou de desobedecer. Poderia ter voltado e falar, meu filho, escravo, como assim? Você estava no campo, passeando, sei lá, andando a cavalo. Os escravos estavam aqui trabalhando. Cadê você? Como é que você fala isso para mim? O pai não disse isso. O pai tem uma palavra de amor para você e para mim. O pai diz 3 coisas que podem mudar a minha, a sua vida hoje, se nós entendermos, aceitarmos e essa palavra entrar no coração e frutificar. A palavra de Deus para mim e para você hoje é: meu filho. Primeiro, você é filho, você não é servo, você não é escravo, você é filho de Deus, você foi comprado por um alto preço, você tem identidade, você é filho de Deus. Você não é mais um no meio da multidão, você é conhecido pelo seu nome. Você tem pai, você tem identidade, você é filho de Deus. E esse pai diz para você, filho, você está sempre comigo. O pai está dizendo para você, eu estou sempre com você, você está sempre comigo, eu conheço as suas dificuldades, eu conheço o que passa na sua mente, eu conheço as aflições que passam na sua mente, eu conheço a sua carência emocional, eu conheço o seu problema, eu conheço a escassez financeira, eu conheço o problema que você está enfrentando lá, o problema que você está enfrentando no trabalho, eu conheço os sonhos que você tem, eu conheço o que se passa na sua mente, as frustrações, as dores, eu conheço você, eu estou com você, você está comigo, filho. Caraca. Filho, você está comigo, saiba disso, querido, você tem amparo, você não está sozinho. Talvez alguém aqui tenha pensado em suicídio, você não está sozinho, o pai está do seu lado. A famosa história, todos conhecem, do peregrino, em que alguém sentindo-se muito solitário, andando, caminhando na praia, olha para trás e vê 4 passos. E o pai fala, eu estou com você, meu filho. Ele se sente confortável, seguro, mas ele vai caminhando na caminhada da vida, e as dores, as aflições se tornam ainda maiores, mais intensas. Ele se sente fraco, sozinho. Quando ele olha para trás, não tem mais 4 pegadas, tem 2 pegadas, e ele se explode, fala, Deus, o Senhor me abandonou, agora eu só tenho 2 pegadas, e Deus responde para você, para ele, responde, meu filho, essas 2 pegadas é minha, você está no meu colo, eu cuido de você, você não vai desfalecer, eu passo com você no meio dessa dificuldade. A dificuldade vem, é verdade, às vezes a dificuldade, Deus não livra da dificuldade, mas Deus livra em meio às dificuldades. Às vezes você vai ter que passar na cova dos leões, mas você vai sair da cova dos leões. Às vezes você vai entrar na fornalha, mas você vai sair de lá intacto e vai sair melhor para a glória de Deus. Não vai ter nem resquício. A Bíblia diz que não tinha nem cheiro de fumaça. Por onde você está passando hoje, essa dificuldade, essa luta, essa dor, essa angústia vai acabar, virá um novo tempo. Você vai olhar para trás, não vai nem lembrar do que aconteceu, vai lembrar com alegria, vai se sentir mais forte, vai se sentir melhor, porque o Senhor está com você, o Senhor está com você, você está com o seu pai cuida de você. Aleluia. O texto ainda diz, meu filho, você está sempre comigo. E o texto diz também, tudo que eu tenho é seu. Aleluia. Tudo que eu tenho é seu. Eu amo esse texto, porque às vezes eu tenho desejos, vontades, eu sei que você tem também. Quantos jovens aí a gente conversa sempre, e eu sempre pergunto para todo mundo, qual a faculdade você quer fazer, não é isso? E aí as pessoas, muitos falam para mim, não, primeiro eu ainda vou arrumar um trabalho para levantar um dinheiro, para depois ver uma faculdade, porque eu não tenho condições de pagar a faculdade. E eu sempre falo, mas então você perdeu o entendimento de que você tem pai, tudo que o pai tem é seu, e o pai é o dono de todas as faculdades de Brasília. O pai é dono de tudo. O pai é a fonte de todas as riquezas, todos os tesouros. Meu sonho é ter a casa própria, meu sonho é morar, e eu quero a casa assim, assim, assado, mas infelizmente acho que isso nunca vai acontecer. Boa notícia é que o pai diz para você, meu filho, essa casa que você está sonhando, ela é minha, e eu posso te dar ela é minha, e tudo que eu tenho é seu, essa casa vai ser sua. O seu sonho, o carro que você quer ter, a faculdade que você quer ter, o dono da faculdade é o seu pai está falando para você, meu filho, eu sou o dono da faculdade, eu vou te dar a vaga, porque tudo que eu tenho é seu.
Alguém aqui está passando por um momento de aflição, está desempregado, está procurando uma porta de trabalho, de emprego, e o pai está falando para você: meu filho, eu sou o dono de todas as empresas que existem nesse mundo, e tudo que eu tenho é seu. Tem alguém aqui que está falando: eu estou querendo me separar, eu estou com dificuldade, eu não sei como resolver a situação em casa, com o meu cônjuge. Já não amo mais o meu cônjuge já não me ama mais. O pai está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou um Deus de amor, eu sou a casa do pão, eu sou o maná do céu, e tudo que eu tenho é seu. Por isso o salmista, quando ele entendeu isso, ele disse no Salmo 23, o Senhor está comigo e nada me faltará. Ele me faz andar sobre pastos verdejantes. Ele cuida de mim. Meu pai me dá descanso. Meu pai me alimenta. Jesus teve que falar isso, né? Parece que não basta. Fala: por que você anda preocupado com a sua vida? Será que você não consegue olhar e enxergar que os passarinhos, eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, eles não fazem lavoura para se alimentar, e ainda assim nenhum deles passa fome, eu os alimento? Será que você não consegue olhar e ver os lírios, as rosas, as flores, como elas são lindas? E nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como uma delas. Você acha que eu vou deixar você sem roupa, sem comida? Será que eu vou abandonar você? Será que essas coisas têm muito mais valor para você? Olha para fora, vê os pássaros, vê como é que Deus cuida dos pássaros. Deus não vai cuidar de você? O Pai está dizendo para você: você é meu filho, eu cuido de você, tudo que eu tenho é seu. Não pode ter falta na sua vida, não pode ter escassez. O ano de 2020 não pode ser mais um ano cheio de escassez, cheio de falta na sua vida. Tudo que o Pai tem é seu, é nosso, é para a glória de Deus, é para que eu e você viva como luzeiros nessa vida. Eu não estou pintando o mundo cor-de-rosa, tá? Não é que tem fases, tem momentos, tem dias que a dor chega mesmo. O que eu quero dizer é que isso não é eterno, não é constante. O problema não é constante. São fases da vida, são vales, são momentos. A Bíblia, o próprio Deus vai falar assim: eu levei você para o deserto. Tem desertos na vida. Eu levei para você o deserto, Deuteronômio 8, para você perceber o que estava no seu coração. Não é para Deus te conhecer, porque Ele já conhece, é você mesmo. Trazer consciência, o que você anda fazendo, o que você anda pensando, os seus comportamentos. Deus permite então que você passe pelo deserto, para você perceber. Para você perceber onde é que estão as suas loucuras. Todos nós temos as loucuras. Para você trazer a consciência. É a história, é o irmão do filho pródigo, está na casa do pai e não percebe, ele não usufrui da bênção, ele não está nas festas, ele não tem alegria, ele perdeu a presença do pai, a comunhão, a intimidade com o pai, ele já não tem uma relação direta com o pai, ele tem que ficar falando com o servo tem que ir lá falar com o pai. Perdeu, e ele não percebe que perdeu. Calada. Perdeu. Será que alguém aqui andou perdendo? Será que alguém aqui hoje, agora nesse momento, o Espírito Santo traz a consciência, aquilo que foi perdido, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Quem sabe o diabo andou roubando sonhos, quem sabe o diabo andou roubando saúde, quem sabe o diabo andou roubando a alegria no lar, o cônjuge, os filhos, a comunhão, a perfeita paz em casa, a alegria em casa. Quem sabe o diabo andou roubando coisas de você, andou roubando as suas finanças. Você já não tem falta, tem escassez, tem dívidas, não consegue usufruir, não consegue dizimar, não consegue ofertar porque está faltando. O diabo roubou isso de você. A boa notícia é: hoje é dia de restauração, hoje é dia de mudança. Fique de pé, nós já vamos encerrar agora. Queridos, tudo que Deus conquistou na cruz, vamos louvar o Senhor com esse hino. Tudo que Deus conquistou na cruz é direito nosso, é direito seu, é direito meu. Está disponível para mim e para você. Sabe, lá na cruz do Calvário, Deus conquistou a grandeza, Deus conquistou a saúde. Isaías 53 vai dizer que Ele foi moído, Ele foi afligido por causa dos nossos pecados.
por causa das suas pisaduras, ou seja, por causa dos machucados em Jesus, eu e você fomos sarados. O escrito de dívida, que era contrário a nós, Ele já encravou lá na cruz do Calvário, e Ele rasgou, Ele pagou. Eu e você somos livres para adorar. Eu e você somos livres para exaltar o nome de Jesus, viver com liberdade e viver aquilo que Jesus disse para que eu e você, fala, eu vim para, tem um propósito a vinda de Jesus, é vida abundante, em todas as áreas da vida. E eu quero orar por você. Enquanto nós louvamos esse hino, eu faço um convite a todos, você que quer retomar a abundância em alguma área da vida, você que às vezes nesse momento tem enfrentado escassez em alguma área da vida, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Hoje é dia de restauração da alegria. Hoje é dia de voltar à casa do Pai e entrar e participar da festa. Hoje é dia do Senhor sarar as feridas. Hoje é dia do Senhor, um novo começo, um novo ano. É janeiro, é 2020, é uma nova década que se inicia. Oh, aleluia, xaracamanassuribiana. Vem à frente, você que tem escassez em alguma área da vida, o Senhor vai mudar essa realidade. O ano de 2020 tem que ser um ano diferente. O ano de 2020 tem que ser um ano de usufruir da abundância do Senhor, que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Aleluia! Vem à frente. Você que precisa, você que quer mudar, você que quer mudança em alguma área da vida, você que está enfermo, hoje é dia de cura. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Querido, Jesus um dia, 2000 anos atrás, ele veio à terra, se fez homem, humilhou-se a si mesmo, viveu entre nós, tomou a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e morreu numa cruz, da pior maneira que poderia existir, com um propósito único, é garantir a mim e a você uma vida abundante. Nós não podemos não podemos ignorar isso que foi conquistado na cruz. Nós temos que viver uma vida abundante em Deus, em meio às dificuldades, porque senão esse sacrifício todo terá sido em vão. Jesus fez isso por mim e por você, então a gente não pode simplesmente permanecer com problemas, permanecer em um estado de escassez. Hoje é dia de mudança, hoje é dia 12 de janeiro, o ano começou agora, e o ano de 2020 vai ser um ano extraordinário. Para a glória de Deus, decida isso, decida mudar, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que gostaria de fazer um novo compromisso com o Senhor, uma nova aliança, uma aliança de servir a Deus, uma aliança de submeter completamente a Deus. Falar, Deus, eu quero morrer para mim mesmo, mas eu quero viver para o Senhor. Quem sabe renovar a aliança, ou quem sabe fazer uma nova aliança. Quem nunca fez, tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus? Faça um sinal com a mão, fala, Senhor, eu quero renovar a aliança com o Senhor, eu quero aceitar o Senhor. Tem alguém aqui que hoje faz esse compromisso com o Senhor? Uma nova aliança, faça um sinal, eu quero orar por você também. Não? Aleluia. Então nós vamos orar e já encerrar esse período. Querido, coloca diante do Senhor, na área da sua vida, que hoje você tem escassez. Em nome de Jesus, 2020 vai ser um ano de abundância nessa área. Em nome de Jesus, nós não seremos como filhos pródigos, tanto um quanto o outro.